Bem, quando você se volta para o contexto histórico das civilizações mais antigas, como por exemplo Suméria Antiga, você vai ver que os governantes, os reis, os imperadores da Suméria Antiga, eles tinham sempre os seus sacerdotes. Quando você se volta para o contexto histórico da Grécia Antiga, você vai ver que os reis, os sempre tinham seus sacerdotes. Quando você vê isso muito claro na história do rei Leônidas, até fizeram um filme, Os 300, você vai ver, antes do Leônidas tomar uma decisão, ele vai até os elfos, que são sacerdotes daquele povo, né? Ele vai consultar, né, o seu sacerdote, lá ela invoca um espírito, aí tem uma mulher nua, quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Então, o contexto político, dentro da historicidade das civilizações, eles tinham os seus sacerdotes. Muitas vezes, os reis acabavam mandando decapitar os seus sacerdotes quando o sacerdote aconselhava mal o rei e dava errado. Tem muitos casos desses na história. O problema é que impera na vida das pessoas é a ignorância. As pessoas falam do que eles não conhecem, aí fica bem difícil, né? Todo mundo se fala de Bíblia, mas não conhece nada sobre o contexto histórico da Bíblia, né? Todo mundo fala que ama Deus, que conheceu Deus através da Bíblia, mas não conhece nada do contexto histórico, da historicidade daquele povo, da vida e época daquele povo, da época dos profetas, da época de Jesus, né, da época dos discípulos. Aí fica difícil, né? Então, quando a ignorância impera, a pessoa só sabe gritar, né? Gritar, mas não sabe por que está gritando. Eu costumo dizer nas minhas aulas aí, quem estuda comigo sabe, que o povo brasileiro, né, eles são verdadeiros papagaios de piratas, principalmente nessa questão religiosa, né? Fala o que ouve, acredita assim, no que ouve, mas não sabe avaliar. Tudo bem? Mas enfim, então nós vamos ver a religião dentro da Suméria Antiga. Suméria é uma região ali, a região da Mesopotâmia, que é a mesma região da antiga Suméria, onde hoje nós temos o Iraque, o Kuwait. E essas regiões você vai encontrar, por exemplo, o rei Gilgamesh, é um rei que tem o épico do rei Gilgamesh. Esse rei, ele narra uma criação do homem também. Esse rei também tinha sacerdote. Tá bom? Quando nós vamos para a história dos faraós, nós vamos encontrar os faraós tendo os seus sacerdotes no Egito. É somente analisar a história. Tá? A questão do rei da Babilônia. A questão da Babilônia, que existe um pouco da história da Babilônia na Bíblia. O rei da Babilônia também tinha seus sacerdotes, tinha os seus profetas, né? Eles tinham as suas divindades ou a sua divindade. Então tinha sempre um representante da sua divindade, que mediante ao que esse representante de sua divindade falava, os reis tomavam as suas decisões. Ok? Então é isso. Também temos a questão dos reis da Bíblia, né? Que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Eu não posso deixar de falar da Bíblia, vou falar bastante aqui nessa questão. Os reis da Bíblia, eles sempre tiveram os seus sacerdotes, e os seus sacerdotes também o aconselhavam. O próprio rei Davi tinha os seus sacerdotes, que era quem? Tinha os profetas. Então, mediante o que esses profetas falavam, eles tomavam as suas decisões. Mediante o que a divindade suprema de Israel falava aos profetas de Israel, os reis de Israel, se você pegar toda a história bíblica, dos reis de Israel, dentro das histórias bíblicas, você vai ver que os reis tomavam decisões que, de acordo com o entendimento dos seus sacerdotes ou profetas,
era o que Deus queria. Então política e religião sempre andaram junto.